Quem é aquele homem sentado sozinho no canto? Perguntou Luísa, inclinando-se ligeiramente para que apenas Dona Zefa pudesse ouvi-la por cima do burburinho do boteco do Chico. A mulher mais velha olhou discretamente na direção indicada, onde um homem de meia idade, vestindo um terno que parecia caro demais para aquele ambiente, contemplava seu copo de uísque intocado com olhos distantes, como se estivesse fisicamente presente, mas sua mente vagasse a quilômetros dali. Nunca vi antes, respondeu Dona Zefa, ajustando um prato de petiscos fritos na bandeja de Luísa. Mas tem alguma coisa nele, parece carregando o peso do mundo nos ombros. 3 noites seguidas, observou Luísa, franzindo a testa. Sempre no mesmo horário, sempre sozinho, sempre com aquela mesma expressão. Ela pausou, seu olhar fixo no desconhecido. É como se estivesse se escondendo ou fugindo, acrescentou Dona Zefa com a sabedoria de quem viu muitas histórias passarem por seu estabelecimento ao longo dos anos. Deixa ele, menina. Alguns clientes só querem seu espaço. Mas Luísa Santos não era conhecida por deixar as pessoas sozinhas em sua tristeza. Aos 28 anos, era a alma do Boteco do Chico, famosa entre os clientes regulares por seu sorriso fácil e a capacidade quase sobrenatural de alegrar o ambiente apenas com sua presença. Seus cabelos cacheados, sempre presos em um rabo de cavalo alto, balançavam enquanto ela se movimentava entre as mesas, com uma energia que parecia inesgotável. Vou atendê-lo, decidiu ela, ignorando a expressão de advertência de Dona Zefa. Ajustando a bandeja na mão, Luísa navegou com habilidade entre as mesas lotadas de uma sexta-feira típica. O Boteco do Chico não era um estabelecimento sofisticado. Suas mesas de madeira já mostravam sinais de uso. As paredes estavam decoradas com fotos antigas do bairro Liberdade e a pequena pista de dança no fundo ganhava vida apenas nas noites de fim de semana, quando músicos locais tocavam. Mas o lugar tinha alma, calor humano e um senso de comunidade que atraía desde trabalhadores após um longo dia até famílias em busca da tradicional feijoada de Dona Zefa. Hoje, porém, era a noite de música ao vivo. O trio de músicos já começava a afinar seus instrumentos. E logo, o pequeno palco improvisado seria tomado pelos acordes do samba e da MPB que caracterizavam as sextas-feiras no boteco. Quando Luísa se aproximou da mesa do estranho, ele não. Pareceu notar sua presença, ainda perdido em contemplação. De perto, ela podia ver detalhes que havia perdido à distância. A aliança dourada que ele girava distraidamente no dedo anular esquerdo, as linhas de preocupação em sua testa, o relógio discreto, mas certamente caro em seu pulso. O senhor gostaria de mais alguma coisa além do uísque? Perguntou ela, usando seu tom mais gentil, diferente da voz animada que costumava empregar com os clientes habituais. O homem levantou os olhos, como se estivesse sendo arrancado de um sonho ou pesadelo. Seus olhos, de um castanho profundo e intenso, pareciam ligeiramente desorientados antes de focarem em Luísa. Havia algo naquele olhar que a fez parar por um instante, um misto de tristeza e dignidade que não combinava com o ambiente descontraído do boteco. Desculpe, eu... Ele olhou para o copo ainda cheio à sua frente, como se tivesse esquecido que havia pedido algo. Não, obrigado, isso é suficiente. Sua voz era grave e educada, com uma dicção que sugeria formação privilegiada. Luísa notou o contraste entre seu terno bem cortado e o ambiente despretensioso do Boteco do Chico. O senhor está bem? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, e imediatamente se arrependeu da intrusão. Não era de seu feitio ser indiscreta, mas algo naquele homem despertava sua curiosidade e preocupação. Uma sombra de surpresa cruzou o rosto dele, seguida por algo que poderia ser interpretado como um sorriso muito tênue, quase imperceptível.
Estou... Ele hesitou, como se estivesse considerando mentir, mas então seus ombros caíram levemente. Na verdade, não sei responder essa pergunta há algum tempo. A honestidade da resposta pegou Luísa desprevenida. Ela esperava a típica resposta, automática de "estou bem", que as pessoas dão quando não querem compartilhar o que realmente sentem. A vulnerabilidade momentânea daquele estranho criou uma conexão inesperada. Às vezes, estar em um lugar barulhento é a melhor maneira de estar sozinho com os próprios pensamentos, ofereceu ela compreensiva. Ninguém nota seu silêncio. Quando todos estão falando ao mesmo tempo, o homem olhou para ela com interesse renovado, como se a estivesse vendo pela primeira vez. É exatamente isso, concordou ele, surpreso por ter sido compreendido tão facilmente por uma estranha. Como você? 3 anos trabalhando aqui, explicou Luísa com um sorriso leve. Você aprende a ler as pessoas e o barulho... Ela fez um gesto abrangendo o ambiente animado do boteco. Ele pode ser um bom escudo quando precisamos. O homem assentiu, e por um momento, Luísa pensou ter visto um brilho diferente em seus olhos, algo que afastava brevemente as sombras que pareciam habitá-los. O som da banda começando a tocar interrompeu o momento. Os primeiros acordes de "Eu Sei Que Vou Te Amar" preencheram o ambiente, trazendo uma onda de nostalgia e tornando algumas conversas mais baixas enquanto os clientes se voltavam para apreciar a música. "Vinícius de Moraes", comentou o homem, quase para si mesmo, olhando na direção da pequena banda. "O senhor gosta de música?" lhe perguntou Luísa, vendo uma oportunidade de prolongar a conversa. Ele hesitou antes de responder, como se estivesse desenterrando uma memória distante. Gostava. Há muito tempo. Havia algo naquela resposta simples que carregava um peso enorme. O uso do passado, a pausa, a maneira como seus olhos se desviaram momentaneamente para a aliança em seu dedo. Luísa sentiu um aperto no peito, uma intuição se formando. "Bem, nunca é tarde para redescobrir as coisas que nos fazem bem", ela sugeriu, mantendo seu tom leve, mas sem a alegria forçada que muitas vezes as pessoas usam quando tentam animar alguém. O homem a estudou por um momento e Luísa teve a estranha sensação de estar sendo realmente vista. Não apenas observada, mas verdadeiramente notada, como raramente acontecia em seu trabalho. "Qual seu nome?" perguntou ele, surpreendendo-a com a mudança repentina de assunto. Luísa Santos." "Obrigado pela conversa, Luísa Santos." Ele fez um gesto com a cabeça, quase uma pequena reverência. "É refrescante encontrar alguém que ainda se importa com estranhos. Estamos em um boteco", respondeu ela com um sorriso. "Aqui ninguém é estranho por muito tempo. E você é?" "Eduardo", respondeu ele após uma breve hesitação. "Eduardo Mendes." Ela notou que ele não ofereceu nenhuma informação adicional, nem seu sobrenome completo ou o que fazia da vida. Era apenas Eduardo. E, por algum motivo, aquilo pareceu suficiente no momento. "Bem, Eduardo, se precisar de mais alguma coisa, ou..." Ela fez uma pausa, considerando suas próximas palavras. "Ou se decidir que quer mais do que apenas olhar para esse uísque, é só me chamar." Ele assentiu e Luísa se afastou para atender outras mesas, sentindo o peso do olhar dele em suas costas por alguns segundos antes que voltasse à sua contemplação silenciosa. Durante a hora seguinte, Luísa continuou seu trabalho, servindo bebidas, anotando pedidos, rindo com os clientes habituais, mas seus olhos invariavelmente buscavam a mesa no canto. Eduardo permanecia imóvel, apenas observando o movimento, ocasionalmente girando a aliança no dedo. Não havia tocado no uísque. "Você ainda está de olho no homem misterioso", observou Dona Zefa quando Luísa voltou ao balcão para pegar mais pedidos. "Tem algo nele, Dona Zefa", respondeu Luísa, baixando a voz. "É como se estivesse quebrado por dentro. E você acha que pode consertar?"
A mulher mais velha balançou a cabeça, seu tom mesclando afeição e preocupação. Luísa, minha filha, nem todo mundo quer ser consertado. Não, é isso, protestou Luísa, embora não estivesse totalmente convencida. É só que ninguém deveria ficar sozinho daquele jeito, especialmente em uma noite de música. Dona Zefa lançou um olhar conhecedor. Você e esse seu coração grande demais para seu próprio bem. Ela suspirou, entregando uma bandeja com petiscos. Para Luísa. Mesa 7 está esperando. A noite avançava e a pequena pista de dança começou a se encher. Casais de idade avançada dançavam lentamente ao som de Garota de Ipanema, enquanto grupos de amigos conversavam animadamente nas mesas ao redor, ocasionalmente cantando junto com a música. A atmosfera era de calor humano, contentamento e simplicidade, tudo o que Luísa amava no Boteco do Chico. Quando a banda fez uma pausa, o dono do estabelecimento, Chico, um homem de meia idade com um bigode impressionante e um sorriso ainda mais largo, subiu ao pequeno palco. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sua voz rouca e potente foi recebida com assobios e aplausos. Hoje é uma noite especial. Estamos celebrando 8 anos do Boteco do Chico. Uma nova onda de aplausos e gritos preencheu o ambiente. Luísa sorriu, sentindo o orgulho de fazer parte daquela história. Havia começado como uma garçonete temporária, precisando de dinheiro enquanto terminava seus estudos em enfermagem, e acabou ficando muito mais tempo do que planejava. O boteco havia se tornado uma segunda casa, e Chico e Zefa, uma espécie de família. E como é tradição em nossos aniversários, hoje vamos ter nossa famosa Dança da Alegria, anunciou Chico, rindo quando alguns clientes regulares gritaram em aprovação, enquanto outros, claramente novatos, trocavam olhares confusos. Para quem não conhece, é muito simples. Nossas garçonetes vão escolher um parceiro entre os clientes para uma dança. E não vale dizer não. Luísa riu, já acostumada com a tradição. Era uma brincadeira inocente que Chico havia instituído anos atrás, inspirado em uma viagem para um restaurante típico na Espanha. As garçonetes escolhiam clientes aleatórios para uma dança rápida, geralmente causando risos e aplausos. Era um momento de diversão que quebrava as barreiras entre quem servia e quem era servido, transformando estranhos em amigos, nem que fosse por alguns minutos. Vamos lá, meninas. Escolham seus parceiros, comandou Chico, enquanto a banda se preparava para tocar uma música animada. As outras 3 garçonetes rapidamente se dirigiram a clientes habituais, homens que já conheciam a brincadeira e estavam preparados. Mas Luísa, sem pensar 2 vezes, caminhou diretamente para a mesa no canto. Eduardo olhou para cima quando ela se aproximou e, pela primeira vez naquela noite, uma expressão de genuíno alarme substituiu a melancolia em seu rosto. Oi de novo, disse ela com um sorriso gentil, estendendo a mão. É tradição de aniversário do boteco. Uma dança? Ele olhou para a mão estendida como se fosse algo de outro mundo, depois para a pista onde outros pares já começavam a se formar. Eu não danço, respondeu ele, sua voz tensa. Há muito tempo, o mesmo padrão, Luísa notou. Há muito tempo. Uma vida dividida em antes e depois de algo que ele não mencionava. É só uma dança, insistiu ela suavemente. E olha, a música é lenta, nem precisa saber dançar de verdade. De fato, a banda havia começado a tocar Carinhoso, uma escolha surpreendentemente tranquila para o que deveria ser um momento animado. Luísa suspeitava que os músicos, observando seu movimento em direção ao homem solitário, haviam feito uma adaptação de última hora. Eduardo hesitou, seus olhos refletindo um conflito interno. Por um momento, Luísa achou que ele recusaria, mas então, para sua surpresa, ele lentamente colocou a mão sobre a dela. Uma dança, concordou ele, sua voz quase um sussurro.
Quando se levantou, Luísa percebeu que ele era mais alto do que havia imaginado, talvez uns 15 centímetros mais alto que seus 1,65 m. Havia uma elegância natural em seus movimentos, apesar da evidente rigidez em seus ombros. Ela o guiou até a pequena pista de dança, consciente dos olhares curiosos que o seguiam. Não era comum vê-la convidar um desconhecido. Geralmente ela escolhia seu Joaquim, um cliente idoso que frequentava o local há anos, ou algum outro rosto familiar. Quando chegaram à pista, Eduardo pareceu momentaneamente perdido, como se tivesse esquecido os passos mais básicos. Luísa gentilmente posicionou uma mão dele em sua cintura e segurou a outra. "Só se deixe levar pela música", murmurou ela. "Ninguém está prestando atenção." Era uma pequena mentira piedosa. É claro, vários clientes observavam com curiosidade e Dona Zefa tinha um olhar vigilante do balcão. Mas Eduardo pareceu relaxar minimamente com suas palavras. E quando começaram a se mover no ritmo lento da música, Luísa sentiu a tensão gradualmente deixar o corpo dele. "Você dança bem para alguém que não dança há muito tempo", observou ela baixinho, um sorriso quase imperceptível tocou os lábios dele. Algumas coisas o corpo não esquece. Havia uma história por trás daquelas palavras. Luísa tinha certeza. Assim como havia uma história por trás da aliança que ele ainda usava, dos olhos que pareciam carregar um oceano de tristeza, da maneira como ele se escondia em um canto escuro de um boteco simples, vestindo roupas que claramente pertenciam a um mundo muito diferente. "Por que você me escolheu?", perguntou ele de repente, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez de verdade. A intensidade daquele olhar quase fez Luísa perder o passo. Havia algo poderoso ali, uma força que parecia adormecida sob camadas de dor. "Porque", respondeu ela devagar, escolhendo suas palavras, "você parecia ser quem mais precisava dançar esta noite." A honestidade simples da resposta pareceu tocá-lo. Por um breve momento, a máscara de controle emocional que ele mantinha caiu, e Luísa vislumbrou o homem por trás do luto silencioso. Alguém que, em outra vida, talvez tivesse sido vibrante, apaixonado, cheio de vida. "Obrigado", disse ele, sua voz quase inaudível sobre a música. Eles dançaram em silêncio pelo resto da música, movendo-se em perfeita harmonia, como se tivessem ensaiado. Havia uma estranha intimidade naquele momento compartilhado entre dois estranhos, uma conexão que transcendia palavras ou histórias de vida. Quando a música terminou, eles permaneceram imóveis por um segundo a mais do que seria natural, como se nenhum dos dois quisesse quebrar o momento. Então, Eduardo deu um passo para trás, sua máscara de compostura voltando ao lugar. "Você é uma excelente dançarina, Luísa Santos", disse ele formalmente, inclinando levemente a cabeça. "Você também não é nada mal, Eduardo." "Apenas Eduardo", respondeu ela com um sorriso gentil, um brilho fugaz de algo que poderia ser. Humor passou pelos olhos dele. "Mendes", completou ele. "Eduardo Mendes." "Bem, senhor Mendes, foi um prazer dançar com o senhor." Ele assentiu e então, para surpresa dela, pegou sua mão e a levou aos lábios em um gesto antiquado, mas estranhamente natural vindo dele. "O prazer foi meu." Com isso, ele se virou e voltou para sua mesa, deixando Luísa parada na pista, sentindo o calor do breve toque de seus lábios em sua mão e uma estranha sensação de que algo importante acabara de acontecer. "Quem é ele?", perguntou Vera, outra garçonete, aproximando-se de Luísa com olhos arregalados. "Nunca vi você dançar assim com ninguém." Luísa balançou a cabeça, ainda observando Eduardo retornar à sua mesa. "Eu não sei. Só um cliente. Um cliente que beija mãos e dança como se estivesse em um baile de gala." Vera ergueu uma sobrancelha. "Seja lá quem for, ele não é do nosso mundo, Luísa. Tem classe escrita em cada movimento." Luísa não respondeu.
Vera estava certa. É claro, Eduardo Mendes não pertencia a um lugar como o Boteco do Chico. Mas então, por que ele continuava voltando? O que estaria buscando, ou de que estaria fugindo, nas noites de sexta-feira naquele canto escuro? Retomando seu trabalho, Luísa tentou focar em seus outros clientes, mas seus olhos, inevitavelmente, eram atraídos de volta para a mesa de Eduardo. Ele havia retornado à sua posição original, contemplando o uísque que continuava intocado. Mas havia uma diferença sutil. Seus ombros pareciam menos tensos e, ocasionalmente, seus olhos buscavam a pista de dança, como se algo ali tivesse capturado seu interesse de uma forma que não acontecia há muito tempo. Quando a banda começou a tocar Aquarela do Brasil, Luísa notou os dedos de Eduardo tamborilando levemente na mesa. Um gesto pequeno, quase inconsciente, mas significativo para alguém que havia passado as últimas 3 horas em completa imobilidade. Foi só quando o relógio marcou 23h30 que Eduardo finalmente se levantou. Ele deixou algumas notas na mesa. Luísa notaria depois que era muito mais do que a conta exigia, e caminhou em direção à saída. Ao passar pelo balcão, ele fez uma pausa, olhando brevemente para onde Luísa estava atendendo uma mesa. E próxima, seus olhares se cruzaram por um instante, e ele fez um pequeno aceno com a cabeça antes de sair para a noite. Ele vai voltar, comentou Dona Zefa, aparecendo ao lado de Luísa, como se tivesse materializado do nada. Como a senhora... Pode saber? Mas perguntou Luísa, surpreendendo-se com a certeza na voz da mulher mais velha. Dona Zefa sorriu, aquele sorriso sábio de quem já viu muitas histórias se desenrolarem em seu pequeno reino. Porque, pela primeira vez nessas 3 noites, ele olhou para algo além do fundo do copo. Luísa sentiu um calor inesperado subir pelo seu rosto. Era ridículo, claro. Eduardo era apenas um cliente, um estranho, com quem tinha compartilhado uma dança por causa de uma tradição boba do boteco. Não significava nada, mas quando fechou o estabelecimento naquela noite e caminhou para o ponto de ônibus, Luísa não pôde deixar de se perguntar sobre o homem misterioso. Quem ele era realmente? Por que ainda usava uma aliança quando claramente não estava com ninguém? E por que a dança tinha parecido tão significativa? Essas perguntas a acompanharam durante todo o trajeto até seu pequeno apartamento no Matosinhos, bairro de Santana, onde morava com a irmã mais nova, Clara, que estudava direito e estava, como sempre, debruçada sobre livros quando Luísa chegou. Noite movimentada? Perguntou Clara sem levantar os olhos do livro de Direito Civil que estudava. Incomum, respondeu Luísa, deixando a bolsa sobre o sofá e tirando os sapatos com um suspiro de alívio. Conhecia alguém diferente? Isso capturou a atenção de Clara, que finalmente ergueu os olhos dos livros. Diferente como? O bom diferente ou o chame a polícia diferente? Luísa riu, jogando-se no sofá ao lado da irmã. Definitivamente não o tipo chame a polícia. Só não sei explicar. Ele parecia deslocado, como se estivesse perdido. Triste, mas de um jeito digno, sabe? Clara fechou o livro, agora completamente interessada. E ele era bonito? Clara! Protestou Luísa, sentindo o rosto esquentar. Novamente. Não é nada disso. Ele é bem mais velho, usa aliança. Casado. Clara franziu a testa. Péssima ideia, Luísa. Não acho que seja casado. Luísa hesitou, recordando a maneira como ele girava a aliança. O olhar distante. Acho que é viúvo. Clara suavizou a expressão. Não, isso explica a tristeza. Faz muito tempo? Não faço ideia. Mal trocamos algumas palavras e dançamos. Luísa sorriu com a memória. Foi quase mágico. Ele dança muito bem. Espera, você dançou com um estranho misterioso e potencialmente viúvo? Clara arregalou os olhos. Quem é você e o que fez com minha irmã certinha? Era a tradição do aniversário do boteco.
Não foi nada demais. Luísa tentou minimizar, mas a verdade era que havia sido algo especial e, de qualquer forma, provavelmente nunca mais vou vê-lo. Clara a estudou por um momento, com aquele olhar perspicaz que sempre fazia Luísa se sentir transparente. Você quer vê-lo de novo? Não era uma pergunta. Não sei o que quero, admitiu Luísa honestamente. Só sei que ele parecia precisar de alguém. E aquela dança pareceu significar algo para ele. Minha irmã, a salvadora de almas perdidas. Clara balançou a cabeça, mas seu tom era afetuoso. Só tome cuidado, Lu. Às vezes as pessoas carregam mais bagagem do que podemos ajudar a carregar. Luísa assentiu, sabendo que a irmã tinha razão. Eduardo Mendes, com seu terno caro e seus olhos tristes, provavelmente pertencia a um mundo muito distante do dela. Um homem assim não voltaria a um lugar como o boteco do Chico por causa de uma simples garçonete e uma dança. Mas uma pequena parte dela, a parte que acreditava em histórias de amor improváveis e em segundas chances, esperava que Dona Zefa estivesse certa. Ele voltaria. Na segunda-feira, Luísa acordou com o toque insistente de seu celular. Ainda sonolenta, tateou a mesa de cabeceira até encontrar o aparelho. Alô, Luísa, é o Chico. A voz grave do dono do boteco soou preocupada. Desculpe ligar tão cedo, mas aconteceu uma coisa estranha. Ela se sentou na cama, subitamente alerta. O que houve? Está tudo bem? Sim, nada grave. Ele fez uma pausa. Lembra daquele homem de terno com quem você dançou na sexta? O coração de Luísa deu um salto. Eduardo Mendes? Isso, ele mesmo. Bem, um motorista acabou de entregar um envelope aqui no boteco. Para você. É dele, Luísa piscou, tentando processar a informação. Um envelope? O que tem nele? Não abri, claro. Chico parecia ligeiramente ofendido com a sugestão. Mas é pesado. E tem o nome dele impresso no papel timbrado. Luísa... Ele hesitou. O papel tem o logotipo do Grupo Mendes Incorporações. O nome não significava nada para ela imediatamente. Isso é... Meu Deus, menina, você vive em que mundo? Exclamou Chico. Grupo Mendes Incorporações, um dos maiores conglomerados imobiliários do país. Aquele homem com quem você dançou não é um Eduardo Mendes qualquer. É Eduardo Mendes, o dono de meio São Paulo. Luísa sentiu o sangue drenar de seu rosto. Isso não é possível. Por que alguém assim estaria sozinho no boteco do Chico? Não sei, mas o envelope tem o selo da empresa, o endereço da matriz, tudo. E o motorista chegou num carro que vale mais que meu boteco inteiro. Chico fez uma pausa. Luísa, o que exatamente aconteceu entre vocês naquela dança? Nada, protestou ela, ainda tentando processar a informação. Foi só uma dança, Chico. Eu juro. Mal conversamos. Houve um silêncio do outro lado da linha. Bem, seja lá o que tenha sido, parece que causou uma impressão e tanto. Você vem buscar o envelope ou quer que eu guarde até seu próximo turno? Luísa hesitou. Parte dela queria correr para o boteco imediatamente e descobrir o que havia no misterioso envelope. Outra parte estava assustada com toda a situação. Vou buscar depois das aulas, por volta das 5, pode ser? Claro, estará esperando. Por você. Chico parecia quase tão curioso quanto ela. E Luísa? Sim, seja lá quem ele for realmente, toma cuidado. Homens ricos e poderosos jogam por regras diferentes das nossas. Depois que desligou, Luísa permaneceu sentada na cama por longos minutos, repassando mentalmente cada momento da interação com Eduardo. Era realmente possível que aquele homem, quieto e melancólico, sentado sozinho em um canto do boteco, fosse um magnata imobiliário? E mais importante, o que ele poderia querer com ela? Com essas perguntas ocupando seus pensamentos, Luísa finalmente se levantou para se preparar para mais um dia de aulas na faculdade de enfermagem.
tentando ignorar a ansiedade que crescia em seu peito e a estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que não podia prever. Uma garçonete alegre tinha tirado um cliente para dançar, sem saber que aquele homem era um milionário viúvo. E agora, de alguma forma, aquela dança improvisada havia criado uma conexão que transcendia seus mundos tão diferentes. O que viria a seguir era um mistério que a assustava e fascinava em igual medida. O envelope permaneceu no centro da pequena mesa de centro do apartamento, como um objeto estranho que não pertencia àquele ambiente simples. Luísa o encarava sentada no sofá gasto, com uma xícara de café esfriando entre suas mãos. Clara, sua irmã, circulava o objeto com olhos arregalados, como se examinasse uma bomba prestes a explodir. "Você vai abrir ou vai só ficar olhando?" Perguntou finalmente, a impaciência vencendo seu autocontrole. "Não sei se devo." Luísa mordeu o lábio, insegura. "Quando Chico disse que era do Grupo Mendes, fui pesquisar. Esse homem é absurdamente rico?" Completou Clara. "Sim, já vi os artigos que você deixou abertos no computador. Eduardo Mendes, 45 anos, viúvo, fortuna estimada em alguns bilhões, controla o maior grupo imobiliário do país. Filantropo discreto, raramente aparece em eventos sociais, desde que a esposa morreu há 3 anos. Luísa concluiu, lembrando-se da aliança que ele ainda usava, do olhar distante, da aura de solidão que o cercava. Câncer. Segundo os artigos, eles estavam casados há 20 anos. Clara assentiu, sentando-se ao lado da irmã. E agora, esse homem, que poderia estar em qualquer lugar do mundo, escolheu passar 3 noites em um boteco no bairro Liberdade. E depois de uma dança com você, manda um envelope misterioso. Ela apontou para o objeto em questão. Não é estranho? Luísa passou a mão pelos cabelos cacheados, que hoje estavam soltos, emoldurando seu rosto em uma nuvem de cachos castanhos. Talvez seja só um agradecimento ou uma gorjeta generosa. Mesmo enquanto falava, ela sabia que não era isso. Algo na maneira como seus olhares se encontraram durante aquela dança havia sido mais significativo que uma simples interação cliente-garçonete. Só há uma forma de descobrir. Clara empurrou delicadamente o envelope na direção da irmã. Com um suspiro de rendição, Luísa finalmente o pegou. Era pesado, feito de papel de alta qualidade, com o logotipo discreto, mas elegante do Grupo Mendes no canto superior. Seu nome, Luísa Santos, estava escrito em uma caligrafia impecável no centro. Abrindo-o cuidadosamente, ela encontrou uma carta escrita à mão em papel timbrado e, junto dela, um pequeno envelope menor. "Leia em voz alta", pediu Clara, inclinando-se para mais perto. Luísa respirou fundo e começou a ler. "Prezada senhorita Santos, peço desculpas pelo modo formal desta comunicação, especialmente após o momento de espontaneidade que compartilhamos na última sexta-feira. Acredito que deve ter sido informada sobre quem sou, o que talvez explique sua surpresa ao receber esta carta. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo gesto que provavelmente pareceu-lhe insignificante, mas que para mim representou algo que não experimentava há muito tempo. Uma conexão humana genuína, sem pretensões ou expectativas. Nos últimos 3 anos, desde a partida de minha esposa Helena, tenho existido mais do que vivido. Passo meus dias em reuniões, revisando contratos, fazendo o que se espera do homem que carrega o nome Mendes, mas sem realmente estar presente no mundo. Até aquela noite em seu estabelecimento." Luísa fez uma pausa, sentindo um nó na garganta. "Continue", incentivou Clara suavemente. "Quando você me convidou para dançar, meu instinto foi recusar. Não havia dançado desde o último aniversário de Helena, 6 meses antes de seu diagnóstico.
Mas algo em sua gentileza, na maneira como você parecia genuinamente preocupada com um estranho mal-humorado em um canto, me fez aceitar. Aqueles breves minutos reacenderam algo que eu pensava ter morrido junto com minha esposa. A capacidade de sentir alegria, mesmo que momentânea. Não tenho o direito de tomar mais do seu tempo, mas gostaria de expressar minha gratidão de forma apropriada. O envelope menor contém 2 ingressos para o concerto beneficente da Orquestra Sinfônica Municipal, no Teatro Municipal, neste sábado. É um evento para arrecadar fundos para o Instituto Helena Mendes, que fundei em memória de minha esposa, para apoiar pesquisas sobre tratamentos oncológicos. Não há qualquer expectativa ou obrigação associada a este convite. Sentirei-me honrado se você decidir comparecer, seja acompanhada de quem escolher ou, se me permitir a ousadia, como minha convidada. Se isso for de seu interesse, meu motorista estará à sua disposição às 19 horas, no endereço onde esta carta foi entregue. Caso contrário, entenderei perfeitamente e guardarei com carinho a memória daquela dança que me lembrou o que é estar vivo. Respeitosamente, Eduardo Mendes. Quando terminou de ler, o silêncio preencheu a pequena sala. Luísa olhou para o envelope menor e, abrindo-o com dedos trêmulos, encontrou 2 ingressos para o concerto mencionado. Estavam impressos em papel especial, com acabamento dourado, indicando lugares na primeira fileira. "Meu Deus!" murmurou Clara finalmente. "Isso é... não sei nem como descrever. Romântico, assustador, ambos." Luísa não respondeu imediatamente. Relia a carta, absorvendo cada palavra. Havia uma sinceridade na mensagem que a tocava profundamente. Não era o tipo de carta que um homem rico enviaria por capricho ou diversão. Havia dor genuína ali e também gratidão. "O que você vai fazer?" perguntou Clara, estudando as expressões da irmã. "Não sei." Luísa colocou os ingressos de volta no envelope. "Parece loucura, não é? Ir a um evento desse nível com Eduardo Mendes é definitivamente fora do comum." Clara hesitou. "Mas talvez seja exatamente disso que vocês 2 precisam. Algo fora do comum." Luísa olhou para a irmã, surpresa. "O que quer dizer?" "Pense bem, Lu. Você está há anos dividida entre o trabalho no boteco e a faculdade. Vai se formar em enfermagem em alguns meses, mas nunca se deu a chance de realmente viver, de se arriscar." Clara pegou sua mão. E ele? Perdido em seu luto por 3 anos, claramente sozinho, apesar de toda a sua fortuna. Talvez vocês tenham algo a oferecer um ao outro." Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era verdade que sua vida se resumia a estudar e trabalhar. Desde que seus pais haviam falecido em um acidente quando ela tinha 19 anos, assumira a responsabilidade de cuidar de Clara. Então, com apenas 14. Não havia espaço para romances, aventuras ou riscos em sua existência cuidadosamente planejada. "Seria como entrar em outro mundo", murmurou ela. "Um mundo onde não pertenço." "Quem disse que não pertence?" desafiou Clara. "Só porque não nasceu rica?" "Luísa, você é a pessoa mais autêntica, calorosa e inteligente que conheço. Se tem alguém que pode navegar em qualquer mundo mantendo sua essência, é você." As palavras da irmã acenderam uma pequena chama de coragem em seu peito. Luísa olhou para a foto emoldurada dos pais na parede, lembrando como sua mãe sempre dizia que a vida era curta demais para ser vivida pelo caminho mais seguro. "E se eu fizer papel de tola? Não sei nada sobre música clássica ou etiqueta, em eventos de gala ou... E daí?" Clara sorriu. Foi justamente sua autenticidade que o atraiu. Se ele quisesse alguém que conhecesse todos os garfos e facas certos e pudesse discutir sobre Bach versus Mozart, poderia encontrar facilmente em seu círculo social. Havia uma lógica inegável naquele argumento. Eduardo não havia enviado aquele convite por acaso.
Algo nela, na garçonete alegre que dançava despreocupadamente em um boteco simples, havia tocado alguma coisa nele. E quanto ao trabalho no sábado? Perguntou Luísa, já procurando motivos para recuar diante daquela oportunidade assustadora. Desculpe, mas isso é um péssimo argumento. Clara revirou os olhos. Chico já disse que liberaria você quando ouviu sobre o convite. Ele está mais animado com isso que nós duas juntas. Era verdade. Quando Luísa buscou o envelope no boteco e compartilhou seu conteúdo com Chico e Dona Zefa, ambos ficaram eufóricos. É como um conto de fadas moderno, exclamou Dona Zefa, enquanto Chico já planejava como poderia usar o fato de que um bilionário frequentava seu estabelecimento para atrair mais clientes. Que vou vestir? Murmurou Luísa, percebendo que a decisão já estava praticamente tomada em seu coração. Clara soltou um gritinho de excitação. Isso significa que você vai? Luísa respirou fundo, sentindo uma mistura de terror e excitamento. Acho que sim, mas precisarei da sua ajuda. Não tenho nada remotamente adequado para um evento desse nível. Deixa comigo. Clara já estava pegando o celular. Minha colega Paula tem uma prima que trabalha em uma loja de vestidos de festa. Aposto que ela pode nos conseguir um empréstimo de um modelo. Não, interrompeu Luísa. Nada de empréstimos ou favores especiais. Se vou fazer isso, quero ser eu mesma. Vamos encontrar algo dentro do nosso orçamento. Clara estudou a irmã por um momento, depois assentiu com um sorriso orgulhoso. Exatamente por isso que ele se interessou por você, sabia? Essa integridade. Na manhã de sábado, Luísa acordou com o estômago em nós. Havia passado os últimos dias em um estado de nervosismo crescente, entremeado com momentos de puro pânico, em que quase enviou uma mensagem cancelando tudo. Mas algo a impedia. Talvez curiosidade, talvez aquela conexão inexplicável que sentira durante a dança, ou talvez simplesmente a vontade de sair por uma noite da rotina segura que havia construído. Após longas horas de busca nas lojas do bairro, ela e Clara haviam encontrado um vestido simples, mas elegante em uma liquidação. Um modelo longo de um azul profundo, com mangas 3/4 e um corte clássico, que valorizava sua silhueta sem ser ostensivo. Como não tinha um orçamento para sapatos novos, Luísa poliu seus únicos escarpins pretos, comprados há anos para uma entrevista de emprego. Você está linda, garantiu Clara, enquanto ajudava a irmã com a maquiagem leve, mas cuidadosa. Natural, elegante, você mesma. Luísa se olhou no espelho do pequeno banheiro que dividiam. Seus cabelos cacheados estavam soltos, mas cuidadosamente arrumados, com um produto para definição que raramente usava. O vestido realmente caía bem, dando-lhe uma aparência elegante, sem parecer que estava tentando ser alguém que não era. Estou nervosa, admitiu, ajustando o pequeno brinco de pérola que havia pertencido à sua mãe. E se ele esperar alguém diferente, alguém mais sofisticada? Se for esse o caso, então ele não merece você. Clara deu de ombros. Mas algo me diz que Eduardo Mendes sabe exatamente quem você é. E é essa pessoa que ele quer conhecer melhor. Às 19 horas em ponto, a campainha do apartamento tocou. Luísa quase pulou de susto. Haviam combinado que o motorista ligaria quando chegasse, não que subiria até o apartamento. Deve ser a Mariana pedindo açúcar de novo, comentou Clara, indo atender a porta. Mas quando a abriu, não era a vizinha que estava lá. Eduardo Mendes, impecavelmente vestido em um terno escuro, que certamente custava mais que todos os móveis do apartamento juntos, aguardava com um pequeno buquê de lírios brancos nas mãos. Boa noite, disse ele com voz suave diante da expressão chocada de Clara. Sou Eduardo Mendes. Espero não estar sendo inconveniente ao vir pessoalmente. Clara, geralmente tão eloquente, apenas balbuciou algo incompreensível antes de se virar para a irmã com olhos arregalados. Luísa sentiu o coração acelerar ao vê-lo.
Ele parecia ainda mais elegante que no boteco, mas carregava a mesma aura de seriedade contida. Seus olhos, porém, tinham um brilho diferente quando a encontraram. Algo como admiração? Senhor Mendes, conseguiu dizer, aproximando-se da porta. Não esperávamos que viesse pessoalmente. Eduardo, por favor. Ele sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno que ela via em seu rosto. Percebi que enviar apenas o motorista poderia parecer impessoal. E depois do que compartilhamos, senti que lhe devia essa cortesia. Ele estendeu o buquê, que Luísa aceitou com mãos levemente trêmulas. São lindos. Obrigada. Combinam com você, disse ele simplesmente, seus olhos nunca deixando os dela. Clara pigarreou, finalmente recuperando a voz. Vou colocar as flores na água. Ela pegou o buquê das mãos da irmã. Sou Clara, a irmã da Luísa. É um prazer. Conhecê-lo, Sr. Mendes. O prazer é meu. Ele fez um pequeno aceno com a cabeça. E por favor, Eduardo. Eduardo. Clara sorriu. Mas cuide bem da minha irmã. Houve uma pausa carregada e então Eduardo assentiu com uma seriedade que surpreendeu ambas. Você tem minha palavra. Aquela simples promessa, entregue com tanta solenidade, fez algo derreter dentro de Luísa. Era como se ele compreendesse perfeitamente o quanto aquela noite representava um passo no desconhecido para ela e estivesse prometendo que a manteria segura nessa jornada. Estou pronta, disse ela, pegando a pequena bolsa de mão que combinara. Com o vestido, Eduardo ofereceu o braço, um gesto antiquado, mas que parecia completamente natural vindo dele. Você está absolutamente deslumbrante, Luísa, disse baixinho, apenas para ela ouvir enquanto caminhavam para o elevador. O elogio, entregue com tanta sinceridade, a fez corar. Obrigada. Você também está muito elegante. No térreo do prédio, Luísa esperava ver a limusine que sua imaginação havia conjurado, mas em vez disso, um sedã preto discreto, embora obviamente luxuoso, aguardava. Eduardo abriu a porta para ela e Luísa entrou, sentindo a textura macia do couro sob seus dedos. Enquanto o motorista os conduzia pelas ruas de São Paulo, um silêncio inicialmente desconfortável se instalou entre eles. Eduardo parecia igualmente nervoso, o que de alguma forma a reconfortou. Nunca estive no Teatro Municipal, confessou Luísa, finalmente quebrando o silêncio. É um lugar extraordinário, respondeu ele, parecendo aliviado com o início da conversa. Foi construído no início do século XX, inspirado na Ópera de Paris. A acústica é perfeita. Você frequenta muito? Uma sombra cruzou brevemente o rosto dele. Costumava frequentar. Helena, minha esposa, adorava música clássica. Era pianista amadora, mas com um talento que muitos profissionais invejavam. Era a primeira vez que ele mencionava o nome da esposa diretamente para ela, e Luísa sentiu o peso daquela confidência. Você devia amá-la muito, disse suavemente. Eduardo olhou pela janela por um momento, como se reunindo pensamentos. 18 anos de casamento. Conheci Helena quando ainda éramos estudantes universitários. Eu cursava engenharia civil, ela, arquitetura. Um pequeno sorriso tocou seus lábios com a memória. Ela não se impressionou nem um pouco com o sobrenome Mendes. Na verdade, fez questão de pagar sua parte em nosso primeiro encontro. Essa informação surpreendeu Luísa. Vocês cresceram juntos, então? Construíram tudo juntos? Ele assentiu. A empresa já existia, fundada por meu avô e expandida por meu pai. Mas o que ela é hoje, muito se deve à visão de Helena. Ele respirou fundo. Quando ela adoeceu, foi como se o coração da empresa também adoecesse. Luísa sentiu um nó na garganta. Sinto muito. Deve ter sido devastador. Foi. Sua voz era quase um sussurro. O mais difícil não foi perdê-la para a doença,
embora isso tenha sido indescritível. O mais difícil foi continuar depois. Acordar todos os dias, respirar, mover-se pelo mundo quando parte de você está faltando. Luísa sentiu uma inesperada conexão com aquela dor. Quando perdi meus pais em um acidente há 9 anos, senti algo parecido. Como se o mundo continuasse girando, mas eu não entendesse por quê ou como. Eduardo virou-se para ela, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade renovada. Você perdeu seus pais? Tão jovem? Eu tinha 19 anos. Clara, minha irmã, apenas 14. Luísa nunca falava sobre isso, principalmente com estranhos, mas de alguma forma, compartilhar aquela dor com alguém que a compreendia parecia natural. Tive que crescer muito rápido. Abandonei temporariamente a faculdade, arrumei 2 empregos, lutei pela guarda de Clara e agora está se formando em enfermagem, enquanto sua irmã cursa direito. Eduardo completou, surpreendendo-a com o conhecimento daqueles detalhes. Como você sabe, um leve rubor, surpreendentemente humanizador, coloriu o rosto dele. Perdoe-me. Antes de enviar o convite, quis saber mais sobre você. Não por desconfiança, mas por interesse genuíno. Meu assistente fez uma pequena pesquisa, apenas o básico. Ele parecia genuinamente constrangido. Foi uma invasão de privacidade? Luísa considerou por um momento, mas não conseguiu sentir-se ofendida. Acho que é compreensível. Eu também pesquisei sobre você depois que descobri quem era. Isso pareceu aliviá-lo. E o que achou? Que você tem uma vida impressionante no papel. Conquistas, fortunas, empreendimentos. Ela fez uma pausa. Mas que seus olhos contam uma história diferente. A observação pareceu surpreendê-lo, como se ela tivesse enxergado algo que poucos percebiam. Qual história meus olhos contam? De alguém que tinha tudo e perdeu o que realmente importava. Ela segurou seu olhar. De alguém que não sabe como seguir em frente, então apenas existe. Eduardo a encarou por um longo momento, a vulnerabilidade crua em seu rosto. Você enxerga muito para alguém que mal me conhece. Talvez porque já senti algo parecido em escala diferente, ofereceu ela. Depois que meus pais morreram, me concentrei totalmente em Clara, em garantir que ela tivesse um futuro. Coloquei minha própria vida em espera. E quando ela finalmente estava encaminhada, eu já havia me acostumado a apenas existir. E o que a fez mudar? Luísa sorriu. Quem disse que mudei? Seu tom era levemente brincalhão, tentando aliviar a intensidade do momento. Ainda estou aprendendo a viver de novo, um dia de cada vez. Como aceitar convites de estranhos para concertos? Ele retribuiu com um pequeno sorriso. Exatamente. Um grande passo para alguém cuja maior aventura nos últimos anos foi experimentar um novo sabor de sorvete. O carro reduziu a velocidade e Luísa percebeu que haviam chegado. O Teatro Municipal erguia-se majestoso, com sua arquitetura imponente e iluminada contra o céu noturno. Pessoas elegantemente vestidas subiam as escadarias e, por um instante, Luísa sentiu uma onda de insegurança. Eduardo deve ter percebido, pois colocou suavemente sua mão sobre a dela. Posso garantir que você é a mulher mais bonita que entrará naquele teatro esta noite. E não estou me referindo apenas ao exterior. O elogio, tão sincero e direto, a pegou desprevenida. Antes que pudesse responder, o motorista abriu a porta e Eduardo saiu primeiro para então estender a mão para ajudá-la. Ao pisar na calçada, Luísa sentiu a magnificência do Teatro Municipal de perto pela primeira vez. A estrutura imponente, as esculturas, os detalhes arquitetônicos que contavam histórias de uma época em que a beleza era tão importante quanto a funcionalidade. É de tirar o fôlego, murmurou ela. Sim, é, respondeu Eduardo. Mas quando Luísa olhou para ele, percebeu que não estava admirando o prédio, e sim a ela.
Enquanto subiam os degraus, Luísa sentiu alguns olhares curiosos em sua direção. Eduardo Mendes claramente era reconhecido, e sua presença com uma desconhecida despertava interesse. Ele, no entanto, parecia alheio a isso, mantendo-se atento apenas a ela, ocasionalmente guiando-a com uma leve pressão em suas costas. O interior do teatro era ainda mais impressionante. O teto abobadado coberto de pinturas, os candelabros de cristal, as escadarias de mármore, os detalhes em dourado, tudo exalava um luxo de outra época. Luísa absorvia cada detalhe, maravilhada com a beleza do lugar. Enquanto caminhavam pelo saguão, várias pessoas abordaram Eduardo, cumprimentando-o formalmente, alguns claramente curiosos sobre sua acompanhante. Ele a apresentava simplesmente como Luísa Santos, sem explicações adicionais, tratando-a com uma deferência que claramente confundia alguns dos presentes. Eduardo, que surpresa agradável vê-lo socializando novamente. Uma mulher elegante de meia-idade aproximou-se, seu sorriso não alcançando os olhos que examinavam Luísa de cima a baixo. E com companhia tão interessante. Regina. Eduardo acenou brevemente, seu tom educado, mas distante. Esta é Luísa Santos. Luísa Regina Aguiar, presidente da Fundação Cultural Aguiar. É um prazer, senhora Aguiar, disse Luísa, mantendo a compostura apesar do escrutínio óbvio. Igualmente. Regina sorriu falsamente. E como vocês se conheceram? Não me lembro de tê-la visto em nossos círculos antes. Antes que Luísa pudesse responder, Eduardo interveio. Luísa me ensinou algo que havia esquecido. Seus olhos encontraram os de Luísa com uma intensidade que a fez prender a respiração. Como dançar mesmo quando a música parece ter acabado. Regina piscou, claramente não esperando uma resposta tão poética. Bem, isso é encantador. Ela se recuperou rapidamente. Eduardo, precisamos discutir a próxima gala beneficente da Fundação. Talvez possamos almoçar na próxima semana? Minha secretária entrará em contato. Ele fez um gesto educado de despedida. Se nos der licença, o concerto começará em breve. Enquanto se afastavam, Luísa não pôde deixar de comentar. Ela não ficou muito impressionada comigo, não é? Eduardo sorriu. Regina está acostumada a me ver acompanhado de socialites ou executivas. Alguém diferente a desconcerta. Ele a guiou suavemente para uma área mais tranquila. Não se preocupe com ela ou com qualquer outra pessoa aqui. Estou onde quero estar, com quem quero estar. A convicção em sua voz fez algo aquecer dentro de Luísa. Talvez Clara estivesse certa. Talvez este homem, com toda a sua riqueza e status, realmente estivesse interessado nela pelo que era, não pelo que representava ou pelo que poderia se tornar. Um sino discreto anunciou que o concerto começaria em 15 minutos. Eduardo a conduziu para o interior da sala principal, um espaço deslumbrante com cadeiras de veludo vermelho, camarotes elegantes e uma acústica que, segundo ele, era perfeita. Seus lugares eram na primeira fileira, como os ingressos haviam indicado. Quando se sentaram, Luísa notou um programa sobre o assento e o pegou para examinar. Nunca estive em um concerto sinfônico antes, admitiu, folheando o programa luxuosamente impresso. Não sei muito sobre música clássica. Eduardo pareceu apreciar sua honestidade. Não se preocupe com nomes ou teorias. Apenas sinta a música. Ele hesitou, então acrescentou. Helena sempre dizia que a música clássica é como uma conversa entre a alma do compositor e a do ouvinte. Não é preciso entender as palavras para sentir a emoção. Era a segunda vez naquela noite que ele mencionava a esposa sem a sombra de dor aguda que Luísa havia notado no boteco. Era como se, ao compartilhar memórias dela, ele estivesse de alguma forma honrando-a em vez de apenas sofrer sua ausência.
Ela parece ter sido uma mulher muito sábia, comentou Luísa suavemente. Era. Eduardo sorriu com a memória. E teria gostado muito de você. Antes que Luísa pudesse processar o que aquela afirmação significava, as luzes diminuíram e o maestro entrou no palco sob aplausos. Enquanto ele cumprimentava o público, Luísa sentiu Eduardo se inclinar levemente em sua direção. A primeira peça é especialmente significativa para mim, sussurrou ele. Era a favorita de Helena. A orquestra começou a tocar os primeiros acordes do que Luísa depois descobriria ser o Adágio de Albinoni. As notas melancólicas, mas profundamente emocionantes, preencheram o teatro e, sem perceber, ela fechou os olhos, deixando-se envolver pela beleza da música, quando sua mão, repousando no braço da cadeira, foi gentilmente coberta pela de Eduardo. Ela não se afastou. Pelo contrário, virou sua palma para cima, permitindo que seus dedos se entrelaçassem aos dele. Ali, na escuridão do teatro, embalados por uma música que falava de perda e renascimento, dois estranhos conectados por uma dança improvisada começaram silenciosamente a reconhecer que talvez não fossem mais tão estranhos assim. A noite estava apenas começando, mas Luísa já sabia, em algum lugar profundo de seu coração, que nada seria o mesmo depois daquela noite. Para o bem ou para o mal, a garçonete alegre que havia tirado um cliente para dançar, sem saber que ele era um milionário viúvo, estava prestes a descobrir que alguns encontros, por mais improváveis que pareçam, têm o poder de reescrever destinos inteiros. O aplauso ensurdecedor ao final do concerto trouxe Luísa de volta à realidade. Piscando como se despertasse de um sonho, ela se surpreendeu ao perceber que ainda segurava a mão de Eduardo, seus dedos entrelaçados como se tivessem feito isso por toda a vida. Quando as luzes do teatro se acenderam, ela fez menção de soltar, mas ele suavemente apertou sua mão, mantendo a conexão. "O que achou?" perguntou ele, seus olhos estudando o rosto dela com genuíno interesse. "Foi indescritível." Luísa sorriu, ainda sentindo os ecos da música reverberando dentro dela. É como se as notas pudessem contar histórias, sem precisar de palavras. Eduardo a observou por um momento, um sorriso suave tocando seus lábios. Exatamente o que Helena diria. Havia nostalgia em sua voz, mas não a dor aguda que Luísa havia notado antes. Era mais como uma doce memória, um reconhecimento em vez de um lamento. Enquanto o público começava a se dispersar, Eduardo se levantou, ainda segurando sua mão. "Há uma pequena recepção para os patrocinadores depois do concerto. Normalmente eu evitaria, mas precisamos ir?" completou Luísa, entendendo que, como principal benfeitor do evento, sua presença seria esperada. "Só por alguns minutos." Ele hesitou. "Mas se preferir, podemos ir embora. Não quero submetê-la a uma situação desconfortável." Luísa podia ver a consideração genuína nos olhos dele. Eduardo realmente lhe dava a opção de recuar, de evitar os olhares curiosos e perguntas indiscretas que certamente enfrentariam. Era tentador, mas algo dentro dela, a mesma coragem que a fizera convidar um estranho taciturno para dançar, a impulsionou para frente. "Vamos à recepção." Ela se levantou, ajustando o vestido azul. "Desde que fique ao meu lado." Sorriso que iluminou o rosto de Eduardo foi como um raio de sol atravessando nuvens. "Não sairei do seu lado nem por um segundo." Ele cumpriu a promessa. Na elegante sala onde a recepção acontecia, com suas paredes adornadas por obras de arte, mesas de aperitivos sofisticados e garçons circulando com taças de champanhe, Eduardo permaneceu constantemente próximo, sua mão ocasionalmente pousando suavemente nas costas de Luísa, como para lembrá-la de que não estava sozinha. Apesar dos olhares curiosos e das sobrancelhas erguidas, ninguém ousou fazer comentários diretamente. Ao contrário,
Luísa foi tratada com uma cortesia formal que mascarava a surpresa por ver Eduardo Mendes, conhecido por seu isolamento social desde a morte da esposa, acompanhado de uma desconhecida. Eduardo, o concerto foi esplêndido. Um homem distinto de cabelos grisalhos e postura militar aproximou-se. O Instituto Helena continua fazendo um trabalho extraordinário. Obrigado, general. Eduardo fez um leve aceno com a cabeça. Luísa, permita-me apresentá-la ao general Ricardo Barros, um velho amigo da família. General, esta é Luísa Santos. Encantado, senhorita. O homem mais velho pegou sua mão com uma gentileza surpreendente para sua aparência austera. Devo dizer que é refrescante ver Eduardo em companhia tão agradável. Começávamos a nos preocupar com ele. Luísa sorriu, imediatamente gostando da franqueza do homem. O prazer é meu, general, e acredito que não há motivo para preocupação. O senhor Mendes parece perfeitamente capaz de cuidar de si mesmo. O general soltou uma risada genuína. Vejo que encontrou alguém com personalidade, Eduardo. Excelente! Ele deu uma piscadela conspiratória. Helena aprovaria. Ela sempre disse que você precisava de alguém que o desafiasse. Longe de parecer desconfortável com a menção à esposa, Eduardo sorriu. Ela estava certa, como sempre. Após o general se afastar, Luísa e Eduardo circularam brevemente pela sala, trocando algumas palavras com outros convidados. Ela notou como ele habilmente desviava de perguntas intrusivas sobre como se conheceram ou o que ela fazia, protegendo-a sem jamais fazê-la sentir-se diminuída. Quando finalmente conseguiram se afastar para um canto mais tranquilo, Eduardo parecia um pouco cansado. Está pronta para ir? Perguntou ele. Acho que cumprimos nossas obrigações sociais. Sim, por favor. Luísa sorriu, sentindo-se igualmente exausta pelo esforço de navegar naquele ambiente desconhecido. No carro, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. A experiência compartilhada do concerto e da recepção havia criado uma intimidade que nenhum dos dois esperava, mas que nenhum parecia disposto a questionar. Você está com fome? Perguntou Eduardo de repente. Não jantamos e conheço um lugar que ainda deve estar aberto. Estou faminta, na verdade. Luísa riu, sentindo-se mais relaxada agora que estavam longe dos olhares curiosos. Mas não sei se estou vestida apropriadamente para outro restaurante elegante. Eduardo sorriu, seus olhos brilhando com algo que parecia diversão. Confie em mim? A pergunta, simples, mas carregada de significado, pairou entre eles. Confiar em um homem que ela mal conhecia, apesar de toda a intensidade da conexão que sentiam? Sim, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a certeza em sua voz. Confio, ele deu instruções ao motorista em voz baixa, e Luísa percebeu que estavam mudando de direção, afastando-se do centro da cidade. 20 minutos depois, o carro parou em frente a um pequeno restaurante numa rua tranquila de Pinheiros, longe do brilho e glamour do centro. O Cantinho da Nona? Luísa leu a placa simples sobre a porta de madeira. Melhor comida italiana da cidade, mas só os moradores do bairro conhecem. Eduardo saiu do carro e contornou-o para abrir a porta para ela. Helena e eu descobrimos este lugar antes mesmo de nos casarmos. Costumávamos vir aqui para comemorar aniversários, longe dos holofotes e fotógrafos. O fato de ele a trazer para um lugar tão pessoal não passou despercebido por Luísa. Era um privilégio, uma porta entreaberta para uma parte de sua vida que ele mantinha protegida do mundo. O interior do restaurante era acolhedor. Pequenas mesas cobertas com toalhas quadriculadas, paredes decoradas com fotografias em preto e branco da Itália, e o aroma inconfundível de molho de tomate caseiro e ervas frescas no ar. Apesar da hora avançada, algumas mesas ainda estavam ocupadas por casais e pequenos grupos,
Uma senhora de idade avançada, com cabelos brancos presos em um coque e um avental impecavelmente limpo, veio recebê-los. "Eduardo!" exclamou ela, seu sotaque italiano ainda forte, apesar de décadas no Brasil. "Meu filho, quanto tempo!" Para surpresa de Luísa, a senhora abraçou Eduardo com a familiaridade de uma mãe, e ele retribuiu com carinho genuíno. "Nona Lucia Scipiaceri, rivederti." Ele respondeu fluentemente em italiano antes de mudar para o português. "Esta é Luísa. Luísa, esta é Lucia Conti, a nona de todos nós. Ah, finalmente!" A senhora pegou as mãos de Luísa. "Uma moça." Eduardo, seu teimoso, precisava deixar a vida entrar novamente. Helena ficaria feliz. Luísa corou com a suposição da senhora de que ela e Eduardo eram um casal, mas antes que pudesse esclarecer, Nona Lucia já os estava conduzindo para uma mesa afastada, próxima a uma janela que dava para um pequeno jardim, iluminado por luzinhas delicadas. "Nada de cardápios hoje. Vou trazer o especial para vocês. E o vinho, claro." Ela se afastou rapidamente em direção à cozinha, não dando chance para protestos. Eduardo sorriu diante da expressão confusa de Luísa. "Nona Lucia conhece Helena desde que éramos estudantes. Ela meio que nos adotou." Ele parecia relaxado aqui, mais humano que o empresário formal que enfrentara a recepção. "Depois que Helena faleceu, tentei voltar algumas vezes, mas era doloroso demais. Esta é a primeira vez em quase 2 anos." Luísa sentiu o peso daquela confidência. "Por que me trouxe aqui?" Eduardo a estudou por um momento, seus olhos refletindo a luz suave das velas sobre a mesa. "Porque hoje, durante o concerto, quando segurei sua mão, percebi algo importante." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Que talvez seja possível honrar o passado sem viver preso a ele. Que talvez Helena não gostaria que eu transformasse os lugares que amávamos em santuários intocáveis." Honestidade crua daquela confissão tocou Luísa profundamente. Ela estendeu a mão sobre a mesa, oferecendo-a a ele. "Obrigada por compartilhar isso comigo. Significa muito." Ele entrelaçou seus dedos aos dela. Uma conexão simples, mas carregada de significado. "É estranho." Ele balançou a cabeça, levemente. "Nos conhecemos há tão pouco tempo, mas sinto como se pudesse ser completamente honesto com você. Sem máscaras, sem o peso do nome Mendes, sem expectativas. Talvez seja porque nos conhecemos em circunstâncias incomuns." Luísa sorriu. Uma garçonete tirando um milionário viúvo para dançar não é exatamente o início convencional para... Ela parou, subitamente insegura sobre como definir o que estava acontecendo entre eles. "Para um relacionamento?" completou Eduardo, seus olhos nunca deixando os dela. O ar entre eles pareceu ficar eletrizado com possibilidades. "É isso que estamos construindo?" perguntou ela suavemente. "Um relacionamento? Gostaria que estivéssemos?" Havia vulnerabilidade em sua voz, algo que o poderoso Eduardo Mendes provavelmente raramente demonstrava. Antes que Luísa pudesse responder, Nona Lucia reapareceu com uma garrafa de vinho e 2 taças. "Chianti especial", anunciou orgulhosamente. "Da colheita de 2015, guardado para ocasiões importantes." Ela serviu o vinho com a experiência de décadas. Depois se afastou novamente, não sem antes lançar um olhar aprovador para as mãos unidas sobre a mesa. Luísa tomou um pequeno gole do vinho, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Era surreal estar ali, em um restaurante italiano charmoso, de vestido de gala, com Eduardo Mendes contemplando um relacionamento com ela. "Tenho medo", confessou finalmente. "De mim?" A preocupação em sua voz era palpável. "Não." Ela balançou a cabeça,
De tudo isso, de seu mundo tão diferente do meu, das expectativas, dos julgamentos, de não ser suficiente. A expressão dele suavizou. Luísa, veja bem, passei os últimos 3 anos cercado por pessoas do meu mundo, como você diz. Pessoas que sabem usar o garfo certo, que frequentaram as escolas certas, que conhecem as pessoas certas. Ele apertou suavemente sua mão. E sabe o que mais senti durante todo esse tempo? Solidão. Uma solidão avassaladora, mesmo em salas cheias de gente. Ele fez uma pausa, tomando um gole de vinho. Então, numa sexta-feira qualquer, entrei no Boteco do Chico por puro acaso. Estava passando pela região depois de visitar um terreno para um novo projeto e algo me atraiu àquele lugar simples, vibrante, cheio de vida real. Seus olhos brilhavam com a memória. E lá estava você, com seu sorriso que iluminava todo o ambiente, sua gentileza genuína com os clientes, sua risada que... Ele parou, parecendo ligeiramente embaraçado. Voltei na noite seguinte e na próxima, apenas para vê-la de longe, para absorver um pouco daquela alegria de viver que você emanava. Luísa sentiu o coração acelerar. Eu não tinha ideia. Como poderia? Ele sorriu. Eu era apenas um cliente taciturno no canto, evitando contato visual com todos, até que você me convidou para dançar. A tradição do aniversário, murmurou ela. A melhor tradição do mundo, se me permite dizer. Havia um brilho em seus olhos agora. Quando você estendeu a mão, meu primeiro instinto foi recusar. Não havia dançado desde... Bem, você sabe. Mas algo em seus olhos, naquele convite sem julgamento ou expectativa, me fez aceitar. E aqueles breves minutos mudaram tudo, completou ela, lembrando da sensação que também sentira. Exatamente. Eduardo a olhou como se ela fosse um milagre que ele não compreendia completamente, mas pelo qual era profundamente grato. Então não, Luísa Santos, não tenho medo de que você não seja suficiente para o meu mundo. Meu medo é que meu mundo não seja digno de alguém tão autêntica e luminosa quanto você. Naquele momento, Nona Lucia reapareceu com um festim italiano, antipasto variado, massa fresca com molho de tomate caseiro, pão rústico ainda quente do forno. A simplicidade elegante da comida era um contraste refrescante com o ambiente formal que haviam deixado para trás. Enquanto saboreavam a refeição, a conversa fluiu naturalmente para assuntos mais leves. Luísa contou histórias engraçadas do Boteco do Chico, de seus estudos de enfermagem, dos planos de Clara para o futuro. Eduardo compartilhou memórias de sua juventude, de como o avô italiano o havia ensinado sobre arquitetura, caminhando pelas ruas de São Paulo, de projetos de habitação social que mantinha longe dos holofotes. Era como se livres das pressões e etiquetas do mundo exterior pudessem finalmente ser apenas Eduardo e Luísa. Duas pessoas descobrindo com surpresa e deleite o quanto tinham em comum, apesar de suas origens tão diferentes. Quando a sobremesa chegou, tiramisu caseiro que, segundo Nona Lucia, era a receita da nona da minha nona. Eduardo hesitou antes de perguntar, por que enfermagem? Luísa sorriu, apreciando o interesse genuíno. Depois que meus pais morreram, passei muito tempo no hospital com minha avó, que já estava doente na época. Vi como uma boa enfermeira pode fazer toda a diferença, não apenas tecnicamente, mas humanamente. Ela brincou com o garfo no prato. Sempre gostei de cuidar dos outros. É quase instintivo. Isso explica por que você abordou um estranho mal-humorado em um canto. Eduardo sorriu. Seu instinto de cuidadora. Talvez. Ela deu de ombros. Ou talvez eu só quisesse dançar com o homem misterioso, de terno caro. Eduardo riu. Um som rico e verdadeiro que Luísa suspeitava ser raro nos últimos anos. De qualquer forma, estou grato.
Ele hesitou, então acrescentou com voz mais baixa. Quando se formará? Em 2 meses. Luísa sentiu um misto de orgulho e ansiedade. Finalmente, depois de tanto tempo, vou poder exercer a profissão que escolhi. Tem planos para depois? Consegui um estágio no Hospital Santa Catarina. Não paga muito, mas é uma excelente oportunidade para ganhar experiência. Eduardo assentiu, parecendo considerar algo. O Instituto Helena tem uma ala pediátrica no Hospital São Paulo, especializada em tratamento oncológico infantil. Ele hesitou. Estamos sempre precisando de enfermeiros dedicados, se algum dia você tiver interesse. Luísa percebeu que ele estava sendo cuidadoso para não soar como se estivesse oferecendo um favor ou usando sua influência. Seria uma honra. Trabalhar com crianças, especialmente nessa área, sempre foi um sonho. Algo pareceu relaxar em Eduardo, como se ele tivesse temido que a oferta fosse mal interpretada. Posso apresentá-la à diretora de enfermagem. Resto dependeria inteiramente de suas próprias qualificações. Obrigada. Ela segurou seu olhar. Por respeitar minha independência. Isso significa muito. Quando finalmente terminaram a refeição, eram quase 2 da manhã. Nona, Lucia, que havia permanecido aberta especialmente para eles, recusou-se a aceitar pagamento. Para o Eduardo e sua bela ragazza, é um presente. Só prometa não demorar mais 2 anos para voltar. No caminho de volta para o apartamento de Luísa, um silêncio confortável se estabeleceu no carro. Ela se permitiu recostar levemente contra o ombro de Eduardo, cansada, mas profundamente contente. Ele, em resposta, passou o braço em volta dela, um gesto protetor que parecia perfeitamente natural. Esta noite foi... Ela buscou a palavra certa. Mágica, sugeriu ele. Sim, mas também muito real. Ela ergueu o olhar para encontrar o dele. Não foi como um conto de fadas ou um filme romântico. Foi mais profundo que isso, mais verdadeiro. Eduardo assentiu, compreendendo perfeitamente, como uma música que ressoa dentro de você, mesmo depois que as notas param de soar. Quando o carro parou em frente ao prédio modesto, onde Luísa morava, Eduardo fez questão de acompanhá-la até a porta do apartamento. No patamar, sob a luz amarelada do corredor, eles se olharam, ambos relutantes em encerrar a noite. "Posso ligar para você amanhã?" perguntou ele, a formalidade antiquada contrastando com a intensidade de seus olhos. "Eu gostaria muito." Ela sorriu, subitamente tímida. Ele se inclinou lentamente, dando-lhe todo o tempo para recuar se quisesse. Mas Luísa não queria recuar. Pelo contrário, ergueu-se na ponta dos pés, encontrando-o no meio do caminho. O beijo foi suave. Um toque gentil de lábios, que apesar da simplicidade, carregava promessas de profundidade. Quando se separaram, ambos pareciam ligeiramente atordoados, como se tivessem sido pegos de surpresa pela intensidade do momento. "Boa noite, Luísa Santos", murmurou ele, seus olhos nunca deixando os dela. "Boa noite, Eduardo Mendes", respondeu ela, seu coração batendo forte contra as costelas. Só depois que ele desceu as escadas e ela entrou no apartamento, encontrando Clara adormecida no sofá, obviamente à sua espera, Luísa permitiu-se absorver a magnitude do que havia ocorrido naquela noite. De alguma forma, em algum lugar entre uma dança improvisada em um boteco simples e um beijo de despedida sob luzes fluorescentes, ela havia começado a se apaixonar por um homem cuja vida não poderia ser mais diferente da sua. E, mais surpreendente, ainda, ele parecia estar se apaixonando por ela também. 6 meses depois, Luísa ajustava o estetoscópio ao redor do pescoço enquanto caminhava pelo corredor brilhante da ala pediátrica do Instituto Helena Mendes. As paredes eram decoradas com murais coloridos de animais e personagens de histórias infantis.
Uma tentativa consciente de tornar o ambiente menos assustador para as pequenas almas corajosas que ali lutavam suas batalhas contra o câncer. Enfermeira Luísa. Uma vozinha animada a chamou de um dos quartos. Ela sorriu ao ver Juliana, uma paciente de 7 anos com leucemia, segurando orgulhosamente um desenho. É para você e para o tio Eduardo. A menina estendeu o papel, onde 2 figuras de palito de mãos dadas estavam cercadas por corações coloridos. Uma delas usava o que parecia ser um uniforme de enfermeira, e a outra vestia o que só podia ser interpretado como um terno. É lindo, Ju. Luísa pegou o desenho com carinho genuíno. Vou mostrar para ele hoje à noite. Vocês vão se casar logo? Perguntou Juliana com a franqueza típica das crianças. Mamãe disse que vocês são namorados há um tempão. Luísa riu, sentindo o rosto esquentar levemente. Um tempão? 6 meses é um tempão para você? Sim, é quase uma vida inteira. A menina falou com a segurança de quem expressava uma verdade universal. Bem, vamos ver. Luísa ajeitou o cobertor da pequena. Agora, hora do remédio, mocinha. Enquanto cuidava de Juliana e dos outros pacientes sob sua responsabilidade, Luísa refletia sobre como sua vida havia mudado completamente desde aquela noite no boteco do Chico. Após sua formatura, ela havia aceitado a posição no Instituto Helena, onde rapidamente conquistou o respeito da equipe por seu profissionalismo e dedicação. Seu relacionamento com Eduardo, longe de ser um conto de fadas sem obstáculos, havia se desenvolvido com a mesma autenticidade daquela primeira noite. Houve momentos difíceis, claro, olhares de julgamento em eventos sociais, manchetes de tabloides questionando suas motivações e até mesmo seus próprios medos e inseguranças. Mas Eduardo permaneceu inabalável em seu compromisso de construir algo real com ela. Ele a apresentou ao seu mundo gradualmente, respeitando seu ritmo, nunca pressionando-a a abandonar sua essência ou seus valores. Em troca, ela o ajudou a redescobrir a alegria nas coisas simples. Piqueniques no parque, fins de semana cozinhando juntos, noites de sexta-feira no boteco do Chico, onde, para surpresa e deleite de todos, ele havia se tornado um cliente regular. Chico e Dona Zefa os tratavam como celebridades locais, sempre reservando a mesa do canto para eles, onde ocasionalmente Eduardo até se arriscava a dançar, melhorando a cada semana. Clara e Eduardo haviam desenvolvido uma amizade improvável baseada em debates acalorados sobre política e justiça social. Para surpresa de Luísa, ele frequentemente patrocinava projetos de assistência jurídica que Clara sugeria, sem alarde ou busca por reconhecimento. Ao final de seu turno, Luísa trocou o uniforme por roupas casuais e desceu para o saguão principal do hospital. Eduardo já a esperava, como fazia 2 vezes por semana, independentemente de sua agenda de reuniões. Oi! Ele sorriu ao vê-la, aquele sorriso especial que parecia reservado só para ela. Dia difícil? Produtivo. Ela aceitou o beijo leve que ele depositou em seus lábios. Juliana fez um desenho para nós. Ela mostrou a obra de arte infantil e Eduardo a estudou com a mesma seriedade que dedicaria a uma proposta de negócios multimilionária. Artista talentosa. Devemos emoldurar. Luísa riu. Ela perguntou, quando vamos nos casar? Aparentemente, 6 meses é quase uma vida inteira, segundo sua perspectiva. Algo intenso passou pelos olhos de Eduardo. Crianças têm uma sabedoria própria, não acha? Antes que Luísa pudesse processar aquela resposta, ele a conduziu para fora, em direção ao carro que os esperava. Mudança de planos hoje. Havia um toque de nervosismo em sua voz, algo raro para o sempre controlado Eduardo. Gostaria de levá-la a um lugar especial para jantar. Não estamos mais indo ao cantinho da nona? Perguntou Luísa curiosa. Sextas-feiras eram tradicionalmente reservadas para visitas à nona Lucia.
Depois, primeiro, outro lugar. O carro os levou por um caminho que Luísa não reconheceu imediatamente. Quando finalmente pararam, estavam em frente a um terreno cercado no bairro do Brooklyn, uma área residencial tranquila. Eduardo? Ela olhou confusa para a propriedade aparentemente vazia, exceto por algumas estruturas básicas de construção. Ele sorriu, aquele sorriso enigmático que ela havia aprendido a associar com surpresas. Venha comigo. Segurando sua mão, ele a guiou através de um caminho improvisado até o centro do terreno, onde uma pequena mesa havia sido montada, com champanhe e 2 taças esperando. Ao redor, lanternas estrategicamente posicionadas criavam um ambiente mágico no crepúsculo. "O que é isso?" perguntou ela, surpresa e encantada ao mesmo tempo. Eduardo fez um gesto abrangente ao redor. "Nosso futuro lar, se você quiser, Luísa." Olhou ao redor, apenas então notando as estacas demarcatórias e percebendo que não estavam em um terreno qualquer, mas no local onde uma casa estava sendo projetada. "Você está construindo uma casa." "Estamos construindo, se você aceitar." Eduardo parecia simultaneamente confiante e vulnerável. "Projetei pensando em nós dois. Não uma mansão ostensiva, mas um lar verdadeiro. Com um quarto para Clara quando ela quiser ficar. Um escritório para seus estudos em enfermagem avançada. Um jardim para aquelas ervas que você sempre fala em cultivar." Ele estava falando rapidamente, quase nervosamente, algo tão incomum que Luísa quase não reconhecia o homem sempre controlado que conhecera, Eduardo. Tentou interrompê-lo, mas ele continuou. "Sei que é um grande passo e que talvez você ache precipitado ou que ainda tenha dúvidas sobre nossos mundos tão diferentes, mas nos últimos 6 meses aprendi que não são os lugares ou as circunstâncias que definem um lar e sim. Ela finalmente conseguiu interrompê-lo. Eduardo parou, confuso. Sim, quero construir um lar com você." Ela sorriu, lágrimas de felicidade embaçando sua visão. "Sim, quero um futuro com você." "Sim, para tudo o que está tentando perguntar de forma tão complicada." Por um momento, ele pareceu genuinamente surpreso, como se não tivesse realmente se preparado para uma resposta positiva tão direta. Então, subitamente, começou a rir. Um som de pura alegria que encheu o espaço ao redor deles. "Na verdade, eu tinha um discurso inteiro preparado. E um anel." Ele enfiou a mão no bolso do paletó, retirando uma pequena caixa de veludo, e planejava esperar até depois do champanhe e mostrar as plantas da casa e... Luísa colocou suavemente os dedos sobre seus lábios, silenciando-o. Com um gesto carinhoso. "Você está complicando novamente. Às vezes, as coisas mais importantes são também as mais simples." Eduardo assentiu, recordando as palavras que ela havia dito durante sua primeira dança, na noite que havia mudado tudo. Respirando fundo, ele se ajoelhou na terra onde sua futura casa seria construída, abrindo a caixa para revelar um anel delicado com um único diamante. "Luísa Santos, você dançou comigo quando eu havia esquecido como se sentia a alegria. Você me mostrou que a vida continua, mesmo após a perda. Você me ensinou que o amor pode florescer novamente de formas inesperadas e maravilhosas." Ele segurou sua mão com firmeza. "Você me daria a honra de se casar comigo?" Com o sol poente pintando o céu em tons de laranja e rosa atrás deles, Luísa sentiu o coração transbordando de emoção. Ali estava Eduardo Mendes, o poderoso empresário que comandava um império, ajoelhado na terra batida, olhando-a com um amor tão puro e genuíno que quase doía. "Sim", respondeu ela, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. "Sim, eu me caso com você." Com mãos ligeiramente trêmulas, Eduardo deslizou o anel em seu dedo. Um anel que, Luísa notou, era elegante, sem ser ostensivo, perfeitamente alinhado com sua personalidade.
Perfeito, murmurou ele, olhando para o anel em sua mão, antes de se levantar e capturar seus lábios em um beijo que carregava promessas de um futuro compartilhado. Quando se separaram, Eduardo apoiou sua testa na dela, um gesto íntimo que havia se tornado característico entre eles. Tenho outra confissão a fazer, sussurrou ele. Outra. Luísa sorriu, ainda absorvendo a realidade do momento. Não estamos sozinhos. Antes que ela pudesse processar aquelas palavras, luzes se acenderam ao redor do terreno, e de trás de uma estrutura temporária surgiram rostos familiares. Clara, Chico e Dona Zefa, a equipe de enfermagem com quem trabalhava, incluindo algumas das crianças que estavam bem o suficiente para sair do hospital, Nona Lucia, com uma enorme bandeja do que parecia ser tiramisu, e vários outros amigos que haviam feito parte de sua jornada conjunta. Vocês todos sabiam? Luísa perguntou entre risos e lágrimas, enquanto era envolvida em abraços calorosos de todos os lados. Ele planejou tudo por semanas. Clara revelou, abraçando a irmã com força, e me fez jurar segredo absoluto, o que foi praticamente uma tortura. Achamos que o local era apropriado, explicou Eduardo, mantendo um braço ao redor de sua cintura. Onde nosso futuro lar será construído, cercados por todas as pessoas que fazem parte de nossas vidas. Havia algo profundamente simbólico naquela escolha. Não era nem o boteco do Chico, representando o mundo de Luísa, nem algum salão luxuoso representando o universo de Eduardo. Era um novo espaço, ainda em branco, onde construiriam algo juntos, combinando o melhor de seus dois mundos. A celebração improvisada que se seguiu foi exatamente o tipo de festa que ambos mais apreciavam, simples, genuína, cheia de risadas e música. Chico havia trazido um pequeno sistema de som, e logo o espaço se transformou em uma pista de dança sob as estrelas. Quando os primeiros acordes de Garota de Ipanema começaram a tocar, Eduardo estendeu a mão para Luísa, um brilho travesso em seus olhos. Senhorita Santos, me concederia esta dança? Ela sorriu, reconhecendo a referência à noite que havia mudado tudo. Seria uma honra, Sr. Mendes. Enquanto dançavam sob o céu estrelado, cercados por pessoas que amavam, Luísa não pôde deixar de refletir sobre os estranhos caminhos do destino. Quem poderia imaginar que um simples gesto, convidar um cliente solitário para dançar durante a comemoração de aniversário de um boteco, mudaria completamente o curso de duas vidas? No que está pensando? Perguntou Eduardo, notando seu olhar distante. Em como a vida pode mudar em um instante, respondeu ela honestamente. Se eu não tivesse escolhido você naquela noite, eu teria voltado na próxima, sexta, e na outra e na outra. Ele sorriu, girando-a suavemente ao ritmo da música, até reunir coragem para convidá-la para dançar. Luísa riu, encantada com a imagem do reservado Eduardo Mendes, reunindo coragem para convidar uma garçonete para dançar. Estava escrito nas estrelas, então? Não sei sobre estrelas. Eduardo a puxou para mais perto, mas estava escrito nos seus olhos na primeira vez que você realmente me viu, e nos meus quando finalmente permiti me ver novamente. Ela descansou a cabeça em seu ombro, sentindo-se perfeitamente em casa nos braços dele. Sabe o que Juliana disse hoje? Que 6 meses é quase uma vida inteira. Talvez ela esteja certa, de certo modo. A voz dele era suave contra seu ouvido. Esses 6 meses me trouxeram mais vida do que os 3 anos anteriores combinados. Ao redor deles, seus amigos e familiares dançavam, conversavam, celebravam. 2 mundos que antes pareciam irreconciliáveis, agora se mesclavam harmoniosamente, como se sempre tivessem sido destinados a se encontrar. 1 ano depois, o terreno vazio havia se transformado em uma casa elegante, mas acolhedora,
com grandes janelas que deixavam entrar abundante luz natural e um jardim nos fundos onde, como Eduardo havia previsto, Luísa cultivava ervas e flores. Não era uma mansão ostensiva, mas também não era modesta, era simplesmente perfeita para eles. Um equilíbrio entre seus mundos. No amplo quintal, mesas haviam sido dispostas sob pérgolas cobertas de flores e luzes delicadas pendiam de fios invisíveis, criando uma atmosfera mágica para a celebração dupla daquele dia. O primeiro aniversário de casamento deles e a inauguração oficial da casa. Luísa, usando um vestido simples, mas elegante em um tom suave de azul, circulava entre os convidados com a mesma naturalidade com que antes servia mesas no boteco do Chico. Seu sorriso continuava sendo sua marca registrada, mas havia algo diferente agora. Uma confiança tranquila, um brilho de quem encontrou seu lugar no mundo. Eduardo conversava com o general Ricardo, ambos relaxados em cadeiras de jardim, quando Nona Lúcia se aproximou com uma expressão determinada. Eduardo, meu filho, onde está aquela linda esposa que conseguiu trazer você? De volta à vida? Provavelmente ajudando na cozinha, mesmo depois de eu pedir que não o fizesse. Ele sorriu com indulgência. Algumas coisas nunca mudam, Nona. A senhora italiana acenou com aprovação. É bom que não mudem. Foi essa bondade que você amou desde o início, não? O coração que se importa com todos. Entre muitas outras qualidades, concordou Eduardo, seu olhar percorrendo o jardim até encontrar Luísa, que agora ajudava uma das crianças do Instituto Helena a servir-se de suco. Observando a cena, o general comentou: Helena estaria orgulhosa, você sabe, de você, do Instituto, de tudo o que construiu nos últimos anos. Ao contrário do que teriam esperado no passado, a menção à falecida esposa não trouxe dor aguda aos olhos de Eduardo. Em vez disso, ele assentiu com um sorriso sereno. Sei que estaria. Luísa me ajudou a entender que honrar a memória de Helena não significa prender-me ao passado, mas viver plenamente o presente. Ele fez uma pausa. Inclusive, há algo que quero mostrar a vocês. Eduardo os guiou até uma parte mais tranquila do jardim, onde uma bela cerejeira havia sido plantada. Próximo a ela, uma placa discreta trazia uma inscrição. Em memória de Helena Mendes, cujo amor tornou possíveis todos os amores que vieram depois. Foi ideia de Luísa, explicou ele, a emoção evidente em sua voz. Ela disse que Helena sempre será parte de quem sou e, portanto, parte de nossa história também. Nona Lúcia enxugou uma lágrima, enquanto o general apertava o ombro de Eduardo em silencioso apoio. No outro lado do jardim, Clara se aproximou de Luísa com 2 taças de champanhe. Para a mulher mais sortuda e merecedora de felicidade que conheço. Ela ergueu a taça em um brinde. Luísa riu aceitando a bebida. Não sei sobre sorte, mas certamente sou feliz. E pensar que tudo começou com uma dança. Clara olhou ao redor, para a diversidade de convidados que celebravam juntos. Havia desde crianças do Instituto Helena até executivos do alto escalão da empresa de Eduardo, desde Chico e Dona Zefa até figuras proeminentes da sociedade paulistana. De alguma forma, todos conviviam harmoniosamente, unidos pelo casal que servia de ponte entre mundos aparentemente distantes. Não foi apenas a dança. Luísa observou Eduardo se aproximando, seu rosto iluminando-se como sempre acontecia quando o via. Foi a coragem de dar uma chance ao inesperado. De ambos os lados, Eduardo chegou ao seu lado, automaticamente envolvendo sua cintura com o braço em um gesto de intimidade natural. Sobre o que as irmãs Santos estão falando tão seriamente? Perguntou ele, depositando um beijo leve na têmpora de Luísa. Sobre começar uma revolução com uma simples dança, respondeu Clara, piscando para a irmã. E agora, se me dão licença, vejo um tiramisu que está me chamando.
Quando ficaram sozinhos, Eduardo guiou Luísa para um banco discretamente posicionado sob uma jabuticabeira, de onde podiam observar toda a festa. "Feliz?" perguntou ele, segurando sua mão e acariciando suavemente a aliança de casamento que agora acompanhava o anel de noivado. Completamente. Ela descansou a cabeça em seu ombro, um gesto que havia se tornado habitual entre eles. "E você?" "Mais do que jamais imaginei ser possível novamente." Eduardo entrelaçou seus dedos nos dela. "Às vezes, quando acordo de manhã e vejo você dormindo ao meu lado, ainda me pergunto como tive tanta sorte." "Não foi sorte." Luísa ergueu o rosto para olhá-lo nos olhos. "Foi coragem, sua, de permitir-se sentir novamente. Minha, de acreditar que poderia pertencer ao seu mundo tanto quanto você ao meu." Eduardo sorriu. Aquele sorriso que era reservado apenas para ela. O sorriso do homem por trás do nome Mendes, do viúvo que havia reencontrado a alegria, do ser humano que havia se permitido uma segunda chance no amor. "Acho que ambos sabemos que não se trata de mundos diferentes no final." Ele acariciou seu rosto com ternura. "É apenas um mundo, nosso mundo, que construímos juntos um dia de cada vez." Da área principal do jardim, a voz animada de Chico chamou a atenção de todos. "Atenção, pessoal. Está na hora da tradição anual, a dança da alegria." Eduardo ergueu uma sobrancelha, um brilho divertido nos olhos. "Acho que essa é a nossa deixa, Sra. Mendes." Luísa riu, levantando-se e estendendo a mão para ele em um eco perfeito daquele primeiro convite no boteco do Chico. "Me concede esta dança, Sr. Mendes? Esta e todas as outras, pelo resto de nossas vidas." De mãos dadas, eles caminharam de volta para o centro da festa, onde seus amigos e familiares aguardavam. Enquanto a música começava a tocar e Eduardo a puxava gentilmente para seus braços, Luísa não podia deixar de pensar no extraordinário poder dos gestos simples. Uma garçonete alegre havia tirado um cliente para dançar sem saber que aquele homem era um milionário viúvo. E aquela dança, aquele simples momento de conexão humana, havia desencadeado uma história de amor que desafiava expectativas e transcendia mundos. Enquanto giravam ao ritmo da música, seus olhares conectados em uma conversa silenciosa que só eles entendiam, Eduardo e Luísa compartilhavam a certeza de que, às vezes, são os encontros mais inesperados que têm o poder de curar corações, reconstruir vidas e revelar que, no final, o amor verdadeiro não reconhece fronteiras de classe, status ou circunstância. Ele era apenas um homem, ela apenas uma mulher, e juntos eram simplesmente felizes.